Amém, igreja do Senhor? Povo amado de Sião. Abra a tua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 2. Igreja Batista Monte Sião, Nova Carapina 1. A nossa visão é SCS, somos chamados para servir. Então você que está aí nos ouvindo, está nos assistindo, você que está presencialmente neste culto, este é o tempo de vivermos novas histórias. É o tempo onde Deus está levantando uma geração profética para viver uma nova e linda história para a glória do Pai em Cristo Jesus. Amém. Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 18, 19 e 20. Aliás, os versículos 19 e 20. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Irmãos amados, estas são palavras do apóstolo Paulo, o autor da carta aos Gálatas. Nesta carta, o apóstolo Paulo está agindo de forma apologética, ou seja, ele está defendendo o evangelho de Cristo. Provavelmente alguém pergunta: pastor, ele está defendendo o evangelho de Jesus contra o quê? O contexto aqui, o pano de fundo é: o apóstolo Paulo, ele havia fundado algumas igrejas na região da Galácia do Sul. E após aquela igreja se levantar ali, a igreja dos gentios, os gentios que receberam Jesus Cristo como Salvador, e ali foram levantadas igrejas de Cristo na Galácia. Porém, a história diz que quando o apóstolo Paulo saiu, precisou seguir em frente em suas viagens missionárias, alguns homens, alguns cristãos judeus, conhecidos como judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que tinham recebido Jesus, judeus cristãos. Porém, estes judeus, na ausência do apóstolo Paulo nas igrejas da Galácia, eles foram até essas igrejas fundadas ali e começaram a disseminar outros ensinos estes que não batia com os ensinos que o apóstolo Paulo tinha implantado ali. Aqueles judeus diziam aos irmãos na Galácia, eles diziam: olha, o Paulo que esteve aqui ensinando vocês, o Paulo não é um apóstolo de verdade. O Paulo não é um apóstolo oficial, porque o Paulo, ele não andou com Jesus como os outros 12. Escute bem, esse Paulo que ensinou a vocês, ele ensinou a vocês o evangelho pela metade, o evangelho incompleto. Paulo disse a vocês que a salvação está somente pela fé. Vocês recebem somente pela fé em Cristo Jesus. E esses judeus, os judaizantes, diziam assim: e Paulo está enganado, porque a salvação não é recebida somente pela fé em Cristo Jesus. Se um gentio deseja ser salvo, ele precisa receber Jesus e ele precisa também ser circuncidado.
ele precisa também praticar as leis de Moisés. Eles precisam ter as obras de Moisés em sua vida. Os judaizantes estavam detonando o apóstolo Paulo. Estava ensinando um outro evangelho aos irmãos da Galácia. É neste contexto que o apóstolo Paulo escreve esta carta para defender o seu apostolado, para defender o evangelho de Cristo. E nesta carta Paulo vai dizer: olha, a salvação não é por obras, porque a salvação não depende do homem. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Porque a salvação depende somente, exclusivamente do Filho de Deus. Foi exatamente este conflito. Foi exatamente neste conflito que estes irmãos da Galácia estavam envolvidos. Paulo disse: não siga os falsos mestres, siga somente o evangelho de Cristo Jesus. Não queira enfeitar o evangelho com dogmas. Não queira enfeitar o evangelho com obras humanas, porque o evangelho não é ou não foi nos dado pela obra humana. O evangelho foi nos dado pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Este era o dilema. Os judaizantes diziam: para você ser salvo, você tem que receber Jesus, tem que circuncidar e tem que fazer as boas obras da lei de Moisés. E Paulo dizia: não, eles são mentirosos, são falsos irmãos. Para você ser salvo, você não pode confiar em você. Você precisa viver pela fé em Cristo Jesus. A pergunta que eu tenho a fazer, e pergunta esta que é o tema da mensagem: você um dia já sentiu no teu coração uma vontade de viver para Deus? Eu acho que todo ser humano passa por esse processo na vida. Aquele dia que ele fala bem assim: eu queria tanto viver para Deus, mas não sei o que eu faço. Eu queria tanto viver para Deus, mas não sei de onde começar, por onde começar. Como viver para Deus? Se você quiser viver para Deus, esta mensagem de hoje vai trazer lições preciosas, onde você vai conseguir viver verdadeiramente, completamente, plenamente, inteiramente para Deus, sem cargo de consciência. Sem o peso do pecado te atormentando todos os dias. A carta aos Gálatas, ela também fora chamada por muitos estudiosos como a carta de Lutero, Martim Lutero. Martim Lutero, o grande reformador, aquele que se inconformou com as doutrinas humanas que eram pregadas no tempo antigo. E a história diz que Martim Lutero usou maciçamente a carta aos Gálatas para mostrar aos religiosos que a salvação não é por obras. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Te faço a pergunta: você quer viver para Deus? Se você deseja viver para Deus, responda aí bem alto no seu coração:
na sua casa. Diga assim: eu quero viver para Deus. Eu posso ouvir isso? Pode ser mais alto? Pode ser para Deus agora. Você que deseja viver para Deus, vamos aplaudir bem forte o nome dele. Aleluia! Aleluia! Então vamos lá. O que eu preciso fazer, pastor, para que eu viva para Deus? Para que eu viva com Deus, o que eu preciso fazer? O primeiro conselho que encontramos neste verso é: se você quiser viver para Deus, diga não para o seu eu. Novamente, se você sente arder no seu coração o desejo de viver para Deus, em primeiro lugar, diga não ao seu eu. Presta atenção que o texto diz, no versículo 20, Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu. Se eu e você desejamos viver para Deus, precisamos dizer não para o nosso eu. Não tem como caminhar com Deus e ao mesmo tempo caminhar com o nosso eu. Ou você caminha com Deus, ou você caminha com o seu eu, com o seu ego, com o seu egocentrismo, com a sua vaidade, com as suas decisões humanas. Paulo está dizendo: eu não posso servir a Deus com o meu eu. Eu preciso tirar o meu eu do foco. Eu preciso tirar o meu eu do centro. O meu eu só vai ter uma vida de verdade se este meu eu estiver no centro de Deus. Já observou? A palavra Deus, D-E-U-S. No meio de Deus tem a palavra eu. O nosso eu só viverá a plenitude dos céus se este eu estiver no centro de Deus. Paulo disse: já fui crucificado com Cristo. Ele disse: eu já morri. A minha natureza humana morreu. O que é ser crucificado? É morrer para o mundo. Paulo disse: eu já fui crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu. Tem muita gente que está sofrendo caminhando com Deus, sabe por quê? Porque está caminhando com Deus achando que o seu eu pode fazer alguma coisa, que o seu eu te ajuda, que o seu eu te capacita. Não, o nosso eu sem Deus só nos leva à destruição. Gálatas capítulo 5, versículo 24, olha o que está escrito, eu vou ler com você. Paulo disse: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que querem viver para Deus crucificaram a sua carne, crucificaram as suas paixões, os seus desejos. Em Deus, a única vontade que precisa sobressair não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Porque a minha vontade quer brigar, a minha vontade quer agredir nos momentos tensos, a minha vontade ela quer enganar as pessoas, a minha vontade quer passar o outro para trás, a minha vontade é ser melhor do que o outro. As nossas vontades atendem às nossas necessidades mundanas. O segredo da vida com Deus não está em você, está em Deus. Já fui crucificado com Cristo. Eu morri para os meus desejos, para as minhas paixões. Sabe qual é o segredo?
Quando vier os pensamentos errôneos, insanos no seu coração, você pensa: não, eu não estou mais vivo para fazer isso. Eu morri na cruz com o meu Cristo. E agora a vida que eu vivo não é minha. A vida que eu vivo é dele. Esse é o pensamento, essa é a atitude que eu procuro ter nos momentos conflitantes da minha vida. Porque às vezes o Wagner, o pastor Wagner, o meu eu quer fazer besteira. O meu eu quer pensar em besteira. O nosso eu sonha com besteira. Inconscientemente estamos pensando em besteira. O nosso eu nos leva a fazer besteiras. E eu preciso entender isso. Eu já fui crucificado com Cristo. As minhas paixões, os meus desejos mundanos, eu tenho que entender, foi crucificado. Gálatas 6,14. Paulo disse: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O segredo da vida com Deus é dizer não para o seu eu. É você entender isso. Eu morri para o mundo. Defunto não fala, defunto não sente desejos, defunto não briga, defunto não agride, defunto não rouba, porque morreu. Paulo está dizendo: a mentalidade que eu aprendi em Cristo, para que eu pudesse viver em paz com Ele, é entender, é compreender que quando eu recebi Jesus, eu morri para mim na cruz do Calvário. Quando você não aprende isso, quando você não entende isso, você vive se martirizando, sabe? Você fica: eu nunca vou conseguir servir a Deus. Tem muita gente que não recebeu Jesus ainda, sabe por quê? Porque quando alguém fala: você deseja receber Jesus, abra o teu coração, levante tua mão, confesse. Aí, nessa cadeirinha onde você está, na sua casa, onde você está ouvindo, quando você ouve isso, você deseja servir Jesus. Muitos querem servir, mas sabe por quê? Não confessam. Sabe por quê? Não aceitam. Porque o coração diz: será que eu vou conseguir? O seu eu começa a falar com você: será que eu vou conseguir caminhar? O seu eu começa a conflitar em você: e se eu pecar? E se eu cair? E se eu não conseguir? E se eu mentir? E se eu roubar? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? O seu eu diz: você não vai conseguir. O seu eu diz: você vai cair. Você é pecador. O seu eu diz isso. E o diabo diz: é verdade, você é um pecador miserável, é verdade, você não vai conseguir, é verdade, você já está perdido. Mas Paulo disse: eu entendi que em Cristo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Presta atenção. Você acha que às vezes eu não tenho vontade de brigar? Eu acho que eu tenho. Você acha que às vezes eu não tenho vontade de discutir a altura de alguém que está sendo grosso comigo? Eu tenho, irmão. Às vezes na igreja a gente passa por cada uma, e aí eu preciso me comportar como uma ovelha muda indo ao matadouro, assim como Jesus foi. E alguém fala assim: poxa, pastor Wagner, tão mansinho. Você que engana. O meu eu é valente, o meu eu é baiano, aliás. O meu eu é sangue na veia, meu irmão. O meu eu é sangue no olho. Mas eu não estou vivendo mais o meu eu, porque Paulo disse: eu crucifiquei o meu eu, os meus desejos, as minhas paixões na cruz. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Para viver para Deus, Paulo diz, não depende de você. Os judaizantes diziam, os falsos irmãos diziam: para você viver para Deus, você precisa circuncidar, você precisa praticar as obras da lei. Não!
Se nós vivermos pela lei, nós estaremos perdidos. Romanos 8. Quero ler com você. Romanos 8, versículos 5 ao 8. Olha o que diz a Bíblia. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Se você está pensando que vai conseguir servir a Deus, vai conseguir viver para Deus, dando ouvido ao seu eu, você está perdido. A sua carne fala o seguinte: dá um soco na cara dele. A sua carne diz para você: manda todos para o beleléu. A sua carne te diz: chuta o pau da barraca, joga a toalha, desiste, não tem jeito. A sua carne te faz acusar as pessoas, dizendo: olha que fulano lá, olha lá a outra fulana lá. A sua carne, ela não dá ouvido à lei de Deus. E é por isso que é furada viver pela carne. Mas Paulo disse: se você quer viver com Deus, viva a mentalidade do Espírito Santo, porque a carne, ela não é dominada por Deus, pela lei de Deus, mas o Espírito te faz viver de forma graciosa, bondosa, inteligente e obediente e submissa à voz de Deus. Primeira Coríntios 10, versículo 31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Primeira coisa, quer viver para Deus? Diga não ao seu eu. O seu eu sozinho não vai conseguir servir a Deus. O seu eu sozinho nesse momento, sabe para onde o seu eu queria te levar? Para o seu sofá confortável. O seu eu não queria estar aqui agora. Você só está aqui porque o Espírito de Deus está guiando você para Deus. Os judaizantes diziam: para viver com Deus tem que fazer as obras da lei, tem que circuncidar. Paulo diz assim: é impossível, porque a carne não submete à lei de Deus. Porque às vezes você quer acertar, mas falha. Porque a sua carne quer dizer: faça o que é certo. Aliás, o Espírito diz: faça o que é certo. E a carne fala assim: não, faz errado, Deus perdoa depois. Aqueles que vivem da carne, vivem a mentalidade da carne. E quem vive na carne, Paulo disse, é inimigo de Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Aqueles que são amigos de Deus são inimigos do mundo. São decisões. Você quer viver para Deus? Segundo lugar, se em primeiro quer viver para Deus, diga não ao seu eu. Segundo, quer viver para Deus, diga sim para Jesus. Diga sim para Jesus. O que Paulo disse? Já fui crucificado com Cristo, eu morri. Agora já não vivo mais o meu eu. A vida, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: sabe como eu aprendi a viver para Deus?
foi renunciando o meu eu, renunciando a minha carne, renunciando a mentalidade da carne e dizendo sim, Cristo vive em mim, dizendo sim para Jesus. Enquanto você ficar tramando, maquinando, raciocinando, será que eu vou conseguir ir para a igreja? Será que eu vou conseguir largar as drogas? Será que eu vou conseguir parar de beber cachaça? Será que eu vou conseguir parar de adulterar? Enquanto você ficar esperando a sua carne se submeter a você, ela não vai fazer isso. A sua carne é insaciável pelo pecado. Paulo disse: eu já fui crucificado, eu morri. O eu do Paulo morreu na cruz com Cristo. Agora Cristo vive em mim. Qual é a mentalidade do Espírito? A mentalidade do Espírito é que agora a vida que você vive hoje não é sua, é de Deus. Nós não temos vida alguma. Se a vida fosse nossa, a gente viveria eternamente aqui. Ninguém quer morrer. O seu eu fala bem assim: não, eu quero viver muito, eu quero viver assim 300 anos. Mas tem gente que morre com um mês, com um dia, com uma hora. Tem gente que morre com 1 ano, com 10 anos, com 20 anos. Porque a vida não pertence a ninguém, a vida pertence a Deus. Quer viver para Deus? Diga sim a Jesus Cristo. Já fui crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Filipenses 1:21 diz: pois agora o morrer para mim é lucro, o viver é Cristo. Se você aprende, menino, moça, moço, presta atenção. Se você aprender esse segredo, você não está vivendo mais para você. A vida que você está vivendo não é sua, senão você vivia eternamente aqui. Você está vivendo uma vida que não é sua, ou seja, você é mordomo de uma vida que Deus te confiou. Paulo entendeu isso. Agora já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Ou seja, a minha vida precisa ser para a glória de Cristo, porque não é minha, dele. Você só precisa administrar a vida que Deus te deu. Tem muita gente que está vivendo a vida que Deus deu nas drogas, no tráfico, na mentira, no engano, no sofrimento. E por isso sofrem. Por quê? Porque você está desvalorizando aquilo que não é seu. Você está gastando uma vida que não é sua. Escute. A vida que você tem, que eu tenho, não é minha, não é nossa. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: escute, irmãos, não vivemos mais pelas obras, porque as obras que eu faço, se eu receber a promessa pelas obras, a promessa não vem de Deus, a promessa vem do meu esforço. Se eu receber a salvação por aquilo que eu faço, então a morte de Cristo na cruz foi em vão. Se você serve a Deus pela sua força, então quer dizer que não precisa do Espírito Santo para nada, para convencer ninguém. Paulo está dizendo: olha, diga sim para Jesus, porque não vivemos pelas obras. Nunca vai ser mérito. Fulano foi salvo. Por que fulano foi salvo? Fulano foi salvo porque, olha, não tinha ninguém mais perfeito que fulano. Olha, fulano foi tão perfeito. Aqui, ó, eu acho que o sangue de Jesus não teve nem tanta força sobre ele. Ele conseguiu sozinho praticamente. Não. Esquece isso. Existem muitas pessoas pregando esse tipo de evangelho, falando assim para você: você vai conseguir. Você sozinho jamais vai conseguir. Muitos falam para você: ó, se você fizer um voto disso, um voto daquilo, se você fizer isso, fizer aquilo. Existem as simpatias de Jeová,
que ajuda a pessoa a se aproximar de Deus. Olha, se você fizer assim, assado e assim, olha, acabou. Paulo está dizendo, não é por obras, não é por quantas vezes você vai na igreja, não é por quantas vezes você lê a Bíblia, não é por quantas vezes você atendeu alguém, é por quantas vezes Jesus se entregou por você. E Jesus não se entregou por você várias vezes, porque senão não tinha força. A Bíblia diz que Ele se entregou por mim e por você uma só vez. E por uma só vez Ele nos libertou de todo pecado. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o segredo. Este é o segredo. E Paulo ainda diz o seguinte: a vida que agora eu vivo no corpo, ou seja, a vida que eu estou vivendo nesse casulo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o segredo. Se você recebeu o Senhor Jesus como Salvador, primeiro, você disse não para o seu eu, você renunciou ao seu eu, você foi crucificado na cruz do Calvário. A vida que você vive agora nesse corpo, você vive pela fé, não pelas obras, pela fé. Paulo está dizendo, olha, existe uma vida no meu corpo, mas essa vida que está no meu corpo não é minha. Eu não vivo por mim, eu não vivo para mim, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É assim que você tem que viver a sua vida, ou a vida que Deus te deu, aquela que está em você, porque ela não é sua. Você precisa viver essa vida para o dono daquele que te deu esta vida. Novamente, você precisa viver esta vida para o dono, para aquele que te deu esta vida. Paulo descobriu isso, Paulo entendeu isso. Como se Paulo dissesse, eu sou apenas o casulo, eu sou apenas a casa, mas quem vive soberanamente nesta casa é a vida do Senhor. Ele me deu esta vida. Por isso, a sua vida, você tem que parar de viver a sua vida para você. Quando você vive a vida de Deus para você, você gasta o que Deus te deu. Você precisa investir a vida que você recebeu para aquele que te concedeu esta vida. É como se você tivesse uma casa e você fosse o mordomo dessa casa, o funcionário. O patrão saiu, te deu uma casa, uma mega mansão. E o patrão disse assim, eu vou, mas toma conta para mim. E você fica lá naquela mansão. Você, nunca imaginei estar em uma mansão dessa. Aí sabe o que você faz? Você começa a usar a casa para as suas paixões e desejos. Chama a galerinha, traz a cachaçinha, traz a cervejinha, traz as drogas, traz prostitutas, traz prostituição, traz imoralidade, e diz assim pro povo, aqui que casa, a casa que eu tenho, essa casa é minha, curte e tal. A casa não é sua, você sabe. Alguém confiou esta casa até que ele voltasse. É assim que as pessoas estão vivendo sem Deus. Eles são casas, mas eles não entendem que nessa casa só um pode cuidar, é o Espírito do próprio Deus. Você observa que quando a gente enche nossa vida de drogas, de más companhias, sabe, de imoralidade, de coisas mundanas, quando a gente enche nossa vida dessas coisas, o que acontece? Dá ruim, dá errado, a gente sofre, a gente padece, a gente chora, a gente esmorece. E por isso que tem muita gente falando, será que eu vou conseguir viver para Deus? Paulo disse, sozinho você não vai conseguir.
Paulo tinha tentado viver para Deus sozinho, porque Paulo era um fariseu. Paulo era um judeu de nascimento, circuncidado. E Paulo viveu muitos anos achando que as obras que ele fazia, as obras da lei que ele realizava, era suficiente para aproximá-lo de Deus. Até que Paulo um dia, a caminho de Damasco, caiu do cavalo literalmente, porque uma luz brilhou, e dessa luz saiu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É necessário muitas vezes cairmos do cavalo para acordar que não conseguimos controlar as coisas. Quando a gente tenta controlar a nossa vida, fica impossível. Você quer controlar as coisas, você sabe que você não consegue controlar nada. Você não consegue estar com sua esposa 24 horas. Você não consegue estar com seus filhos 24 horas. Alguém fala assim: pastor, eu consigo ficar em casa 24 horas. Você consegue ficar ao lado dela ou deles, mas você não consegue ficar dentro da mente deles. Tem muita gente perto de você, mas longe de você. Nós não temos controle com a vida. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé, não é pelas obras, é pelo que eu faço. Eu vivo pela fé. Em quem? Nas coisas? Não. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, em Jesus. Agora, por que precisamos viver pela fé em Jesus, o Filho de Deus? Aí Paulo diz: porque Ele me amou e se entregou por mim. Quando você ama alguém, uma namorada, uma esposa, um esposo, o que você faz? Você dá a sua vida, você entrega tudo. Paulo diz: sabe por quê? Eu decidi viver para Deus, e só em Cristo eu vivo para Deus, porque Ele me amou. Ele me amou como ninguém me amou. Paulo descobriu em Cristo um amor que ele nunca tinha sentido antes. O amor incondicional. Paulo descobriu que Cristo o amava, não era pelas obras que ele fazia, não era pelos méritos que Paulo tinha, não era pelo intelecto que Paulo tinha. Paulo descobriu que Jesus o amava, independentemente se ele acertava ou se ele errava. A vida que agora vivo no corpo, a vida que agora eu preciso viver nesse corpo que está morrendo, envelhecendo a cada dia, eu preciso viver pela fé. Não é por vista, é por fé. Pela fé no Filho de Deus. E alguém fala: por que eu vou viver pela fé no Filho de Deus, em Jesus? E Paulo diz: sabe por quê? Porque Ele me amou como ninguém me amou. Porque Ele me amou. Porque Ele me amou. Paulo disse: eu fui tomado pelo amor de Jesus. Paulo entendeu: nem minha mãe, nem meu pai, ninguém me ama como Ele. Por que você serve a Jesus? Alguém diz: ah, porque Ele é legal, porque Jesus é bacana, porque Jesus faz milagres. Paulo disse: não, eu vivo a vida dele, porque Ele me amou. Jesus te amou, irmão. Se você quer um motivo para viver, talvez eu pregue para alguém que está passando por depressão, alguém que está perdendo a vontade de viver. Sabe por quê? Porque você acha que a vida que você vive é sua. Se você está passando por desejos e pensamentos de morte, descubra isso. O que Paulo descobriu: eu vivo pela fé, Filho de Deus, porque Ele me amou. O amor é mais forte que a morte. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo crê. Então no fim,
permanecerão a fé, a esperança e o amor. Em Coríntios 13 diz, mas o maior deles é o amor. Porque Paulo vivia para Cristo. Ele disse, porque Cristo me amou e se entregou por mim. Um amor de entrega, sabe? Gálatas capítulo 1, versículo 4, Paulo disse. Versículo 3 ao 4, Paulo diz: a vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Atos 17, 28, o apóstolo Paulo cita, faz uma citação. Ele fala bem assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque nele, em Cristo, vivemos, nos movemos e existimos. Porque nele, em Cristo, vivemos, nos movemos e existimos. Esses últimos dias eu refleti muito sobre esta passagem. E eu percebi que muitos têm sofrido na caminhada cristã, porque eles estão confusos, porque eles não sabem qual ensino a seguir. Se o ensino que te diz a salvação não depende só de Deus, a salvação depende também de você. Existem pessoas com esse ditado, alguns até dizem bem assim, alguns falam assim: você sabe o que a Bíblia diz, hein? Faça a sua parte e eu te ajudarei. Aonde diz a Bíblia sobre isso? Isso é uma expressão do povo. Esse ensino, sabe o que traz na nossa mentalidade? É que o seguinte: eu vou ser salvo porque Deus me salva e porque eu dou uma força a Deus para ser salvo. A partir do momento que a sua salvação ela for definida pelo pouco que você faz, pelo seu esforço próprio, então a morte de Cristo foi em vão, porque você daria conta de ser salvo sozinho. Existem muita gente que caminha hoje e vivem assim. Pessoas que caem e não conseguem levantar. Pessoas que começam a caminhar com Deus e o orgulho toma conta. Sabe por quê? Porque estamos caminhando com Deus, mas o nosso eu está do lado. Deus, deixa eu controlar um pouquinho. Deus, deixa eu aproveitar um pouco dessa fama, dessa glória. Nós queremos administrar algo que nunca conseguiremos administrar sozinhos. Esses dias atrás, alguém que eu muito amava e que muito amo, vivia altos e baixos espirituais, altos e baixos. Tinha momento que estava no topo da pirâmide, pregando, profetizando, glorificando, chorando, quebrantada, numa unção poderosa. Meses depois, estava na parte de baixo da pirâmide. Estava na parte de baixo da roda gigante, na caverna, tristeza, sem força. E quando eu ia com a pastora visitar, eu falava: levante-se, Deus tem uma obra na sua vida, Jesus te ama, você foi chamado para servir o Senhor soberano. E eu vi
essa pessoa falar o seguinte: o que essa pessoa falou é o que muitos de nós pensamos. Essa pessoa então estava vivendo na crise espiritual, na caverna. A pessoa disse para mim: pastor, eu estou cansado de viver altos e baixos. Quando eu estou lá em cima, eu acho que aquilo nunca vai acabar. E quando eu estou aqui embaixo, eu não consigo levantar. Quando eu estou aqui embaixo, pastor, eu não consigo. Eu estou tentando levantar, mas eu não consigo. E eu disse para esta pessoa: este é o seu problema. É que quando você está lá em cima, você acha que foi a sua capacidade de oração, de jejum, de estudo, de comunhão que te colocou lá em cima, pregando. Não foi você. Quando estamos lá em cima, não é nós. A Bíblia diz assim: é Deus que exalta. Esse é o nosso problema, que quando a gente cresce, a gente acha que estamos no controle. A gente acha que foi pelo que eu fiz, sabe? Eu orei tanto, eu ia tanto para a igreja, sabe? Eu ajudei tanta gente. Ah, é por isso que eu sou pastor. Ah, lógico, né? Sabe, eu li tanta Bíblia, é por isso que eu sou fera desse jeito. Não. E a pessoa disse: pastor, e quando eu estou aqui embaixo, nesse trauma, eu não consigo levantar, eu tento, não consigo. Falei: este é o seu problema. Você não consegue levantar porque você acha que é você própria que vai levantar. O homem sozinho nunca conseguirá se levantar. Diz um ditado que o cair do homem, o levantar de Deus. Aprenda isso. Não está escrito na Bíblia dessa forma, tá? Isso é expressão. Não tem esse versículo dizendo: cair do homem, o levantar de Deus. Agora, esta expressão é uma expressão popular que podemos de fato tratar com algumas questões e passagens bíblicas. Por quê? Deus pode levantar o caído. A Bíblia diz que Deus pega o mendigo do entulho e coloca no meio dos príncipes. Por exemplo, quem levantou Adão? Foi Deus. Quem caiu? Foi Adão. Quem levantou Davi? Foi Deus. Quem caiu? Davi. Quem levantou Davi de novo? Foi Deus. Quem levantou Sansão? Foi Deus. Quem caiu? Sansão. Mas quem deu força a Sansão de novo para se levantar? Foi Deus. Quem levantou Pedro? Foi Deus. Quem negou? Foi Pedro. Quem restaurou Pedro? Foi Deus. Quando tudo dá certo na sua vida, foi Deus. Mas quando tudo dá errado, foi você que escolheu. Mas às vezes queremos os créditos da exaltação e imputamos a Deus a responsabilidade de nossa queda. Você quer viver para Deus? Diga não ao seu eu. Aceite, você foi crucificado. Você morreu. Agora já não vive mais o seu eu. Agora é Cristo que vive em você. E vive porque vive pela fé no Filho de Deus que te amou e se entregou por você. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu quero abençoar a sua vida. Eu não estou aqui pregando porque eu sou melhor que você. Estou pregando porque Deus me deu essa oportunidade. Quando visitamos alguém, é porque somos melhores que alguém. Quando visitamos alguém, é porque estamos plantando uma semente de gratidão e de cuidado na vida de alguém. Paulo disse: é quando eu sou fraco
É quando estou fraco, é que eu sou forte. A salvação não é por obras, não é por mérito, é pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Você pode se colocar de pé. Onde você estiver me ouvindo, me assistindo, você que está aqui, o Senhor está te chamando para viver para Ele. E você vai viver para Ele por quê? Porque essa vida que você vive não é sua, é dele. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode abrir tuas mãos, fechar os teus olhos. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Não porque merecemos, mas porque o Senhor nos deu esta oportunidade. Porque do Senhor para o Senhor são todas as coisas. Nos ajude a prosseguir, Senhor. Nos ajude a viver para Ti. Nos ajude a fazer Tua vontade. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.